sobre a santidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra as nossas Bíblias. Glória a Deus. Vamos estar aqui, trazendo uma mensagem para o meu e seu coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar de santidade. Amém? Amém. Faz assim, pode se sentar. Pode se sentar. Se assente no teu lugar. Fique em paz, fique à vontade. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos passando um momento muito difícil. Nós estamos passando um momento que as pessoas, elas acham que conhecem a Deus, mas muitos não conhecem a Deus. Deus, Ele deixou para nós os seus atributos, que Ele nos revelou para nós. Amém? Amém. Deus, Ele deixou os seus atributos para nos mostrar quem é a pessoa de Deus. O que é um atributo? Atributo é uma característica, uma qualidade de ser. Ou seja, Deus deixou as características comunicáveis para nós o conhecermos. Existem dois tipos de atributos que Deus tem: os comunicáveis e os incomunicáveis. Quais são os comunicáveis? Amor, justiça, santidade, que são os seus atributos. E os incomunicáveis? Os incomunicáveis é a tua essência, a tua soberania, como Deus pode ser eterno. Isso aí Ele deixou para nós. Como que Deus, em três pessoas, Ele se torna um? Isso é só Ele que vai explicar para nós. Mas aquilo que Ele nos deixou para conhecê-lo, nós temos que dar ênfase para isso. Então hoje nós estamos falando de santidade. E santidade, ela é um atributo de Deus, que está na parte do atributo moral, a moralidade de Deus. Como que Deus é a sua moralidade? Ele é amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui, vamos começar aqui. O que é santidade? É um atributo de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, pelo qual Ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal e imperfeito. Aqui está falando que a santidade é um atributo de Deus. Então, fala que esse atributo de Deus, ele está na parte moral de Deus. Quem Deus é moralmente? Ele é santo, Ele é perfeito, e Ele é separado acima de qualquer impiedade ou maldade. Engraçado que Deus não está no mundo. O mundo que está em Deus. Você já pode pensar nisso? O pecado não pode atingir Deus. O pecado não pode afetar a característica, a moralidade, a santidade de Deus. Mas quando Deus chega até o pecado tem que sair. Aleluia. E Ele é a santidade. Amém. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, e Ele fala que aquele que anda nele nunca mais andará em trevas, irmãos, se o pecado chegar até Jesus, chegar até Deus, ele se desfaz, porque maior é a santidade de Deus do que o pecado. Glória a Deus. Deus em si é santo. Então, quando nós falamos de santidade, eu quero falar aqui que não é algo que nós somos religiosos, ou simplesmente nós ficamos querendo impor nas pessoas santidade. Não, é o ser de Deus. Deus é santo. Então, se
O que ele quer daquele povo também? Santidade, separação. Deus tirou uma nação deste mundo, que é a nação de Israel, e ele falou para eles: seja santo, porque eu, Senhor, sou santo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Olha, irmãos, Êxodo 15, versículo 11. A palavra de Deus, ela está sendo retirada do meio do povo. E aqueles que têm este poder nas suas mãos estão usando eles como se fosse um livro qualquer. Mas nós temos que pregar o que realmente a palavra diz. Independente se nós queremos ser ou não ser, mas Deus falou que nós temos que ser santos. Eu não querer ser, você não querer ser, é um problema nosso. Mas Ele falou que o padrão das pessoas que Ele salva, da igreja de Cristo e daquele povo que Ele separou, é para ser santo. Não é porque Ele só está pedindo. Deus nunca pede algo para nós que não faz parte da sua existência. Então, se Ele é santo, Ele salvou eu e você, então Ele fala que nós também temos que ser. Amém? Então, aqui, ó, livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, assim, ó: o Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores e maravilha? Olha para você ver. Em Êxodo capítulo 15, versículo 11, fala que Deus, Ele é santo, Ele é glorificado em santidade, fala que Ele é terrível em louvores. Amém? Então, quando nós falamos de santidade, não é simplesmente uma palavrinha que nós queremos falar. Não. Isso é um dos atributos de Deus imutáveis. Eu e você pode mudar, mas Deus não muda, e Deus é santo. E nós queremos ou não mudar a santidade, Ele é santo. E Ele, por ser santo, Ele quer que eu e você seja santo, separado de tudo que é maldade neste mundo. Amém? Abre sua Bíblia em Salmo 29. Salmo 29. Isso de pequenas igrejas hoje, o estudo da palavra. Mas em muitos lugares não tem mais. Deus não esquenta a cabeça com o público, com rodopio, com línguas estranhas, não. A única coisa que liberta realmente o ser humano da sua própria consciência pecaminosa é a palavra. Então aqui, ó, Salmo 29, 2 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Novamente nós estamos vendo aqui que santidade, ele é um atributo primeiro de Deus, e aqueles que Ele salva, escolhe, Ele transmite para nós essa separação, a santidade. E quem faz isso conosco? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos santifica. Amém? Abre sua Bíblia também no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Livro de Hebreus, capítulo 12, 10. Glória a Deus. Eu posso ouvir glória a Deus, hein, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 2:10. Hebreus 12, 10. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, em Hebreus 12, versículo 10: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como lhes convinha, mas este, está falando de Jesus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, nós sermos santos, separados, não é simplesmente porque nós queremos, é porque quando Jesus nos salva, Ele nos santifica, Ele nos dá o Espírito Santo e nos torna santos,
Ele vai cobrar eu e você de ser santo. E outra coisa, ele não só cobra, ele ajuda. Porque fala, eu sou Deus que te santifica. Aleluia. Amém? E a santidade, eu quero dizer para você, a santidade muitas vezes não agrada ao homem, mas a santidade, ela mexe com o coração de Deus. Deus sabe se você pecou esses dias, se nós vivemos pecado. E eu quero dizer para você, se eu e você estiver na prática do pecado, sendo visível ou invisível, Deus não está a favor de você, Ele está contra você esta noite. Então é melhor se arrepender dos seus pecados, abandonar, pedir perdão para Deus, para quem você tiver que pedir, e retornar nos caminhos de Deus. Porque se Jesus voltar e você estiver vivendo e eu na prática do pecado, nós não veremos a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 2. Quem serve a Deus ou foi salvo por Deus através do sangue de Jesus, recebe o Espírito Santo e se santifica. Vamos lá, Levítico 20, do 7 ao 8. Contra a palavra não há argumentos. Contra essa palavra não há argumentos. Levítico capítulo 20, versículo 7 ao 8 diz assim: portanto, santificai-vos. Quem está mandando a gente santificar? Deus. Ele não está pedindo, Ele está dando uma ordem. E eu quero dizer para você que essa ordem de Deus, Ele é tão bom que Ele é que nos santifica através do Espírito Santo. Vai para você ver. Portanto, santificai-vos, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Guardai os estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que te santifica. Quem te santifica? Deus. Através do sangue de Jesus, Ele nos purifica. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo que está por vir sobre toda a terra. Quem quiser acreditar no arrebatamento, acredita. Quem não quiser, vamos ver lá na frente. Se Jesus falou que vai voltar e buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue, pessoas que nasceram de novo, pessoas que não vivem mais na obra da carne, do pecado, da cobiça, da mentira, mas vivem em santificação, Ele falou que vai vir, não esquece esse povo, e Ele vai. Por quê? Por que você acredita, Juliano, que Ele vai vir? Porque eu acredito em Deus, eu acredito na Sua palavra, eu acredito na totalidade da Tua palavra. 1 Tessalonicenses 5:23. Glória a Deus, as horas passam, né? Quando a gente está estudando a Bíblia. Satanás odeia isso aqui, viu? Satanás, ele não esquenta de cultos que pula simplesmente, que canta, ri, sapateia. Satanás, ele odeia, é quando a igreja de Cristo na terra abre a Bíblia para ensinar. Aí ele odeia. Sabe por quê? Porque ele quer tirar o entendimento das pessoas. E quantas pessoas têm vivido uma vida simplesmente de aparência? Quantas pessoas têm falado contra o pecado, mas têm praticado o pecado, seja abertamente ou seja oculto? A palavra de Deus fala que nada que está oculto continuará oculto, porque o Senhor, Ele traz tudo à clara. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha aí. E tem gente que fica falando ainda, brigando contra a santidade, mas a Bíblia fala que nosso Deus, Ele pede, Ele fala, Ele nos garante. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem falou para nós mantermos santo e com corpo e com alma e com espírito irrepreensíveis foi Deus, Jesus. Então,
Quem não ama a santidade nunca viu Deus, porque esse é o atributo de Deus imutável. O apóstolo Paulo fala assim: ó, e deixando para trás todo embaraço, o pecado que tão próximo nos rodeia, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Se Jesus Cristo, Ele é Deus e Ele é santo, Ele quer que nós sejamos os seus seguidores. Amém? Amém. Por que Deus nos santifica? Porque Ele é santo e os que são salvos por Ele, o servem ou servem a Ele, também são chamados a serem santos ou separados, consagrados para Ele. De novo, em Levítico 27, 8 vai falar sobre isso, mas nós já lemos, então vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 16. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 16. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim, ó: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Ele está falando que nós pecávamos, que nós vivíamos todo o pecado, mas nós estávamos no quê? Na ignorância. Mas ele fala mais aqui, versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui está quebrando aquela dogma. Deus quer meu coração. Deus não preocupa se eu ando no pecado. Deus não está nem aí se eu ando na prática do pecado. Ele me ama, Ele vai me salvar, não. Deus falou aqui em 1 Pedro, capítulo 1, do 13 em diante, Ele fala aqui no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, seja também santo em toda a vossa maneira de viver. Irmão, em toda a sua maneira de viver, você tem que ser honesto com seus negócios, você tem que ser honesto com a sua esposa, a esposa tem que ser honesta com o seu marido, nós temos que ser honestos com Deus em santidade. E por isso que eu falo, quem vive na prática do pecado, ele está separado de Deus, porque lá no livro de Isaías diz que a única coisa que separa eu e você de Deus é os pecados não confessados e não abandonados. Mas a Bíblia diz que aqueles que confessam seus pecados e os abandonam, alcançam a misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí no versículo 16, ele crava de novo que nós vimos lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Ele falou assim, ó: seja santo, porque eu sou santo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Como Deus, através da sua graça, da sua salvação, através de Jesus Cristo, nos santifica com a nossa cooperação. Está vendo? Nós cooperamos com a santidade. Como que eu coopero com a santidade? Primeiramente, uma pessoa não consegue se santificar se ele não nasceu de novo, se ele não é salvo. E quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, quem nós recebemos? O Espírito Santo de adoção. Então nós passamos de pessoas que são simplesmente criaturas de Deus para filhos. E filhos tem que andar em obediência. Amém? Você está entendendo? Amém. Então, aí, quando Deus dá o Espírito Santo para nós, o Espírito Santo ele abre o nosso entendimento. E nós agora somos livres, mas não para viver no pecado, não para viver a libertinagem. Nós somos livres para escolher agora o que queremos. Aleluia. Nós não estamos presos mais no pecado. Nós não praticamos o pecado porque nós estamos com os olhos tapados ou com a mente tapada, não. Se nós
Porque o diabo é o que anda pecando desde a eternidade, desde a origem. Me perdoa, desde a eternidade não, desde a origem. Porque eterno é só nosso Deus. Nem nós somos eternos. Por enquanto não. Mas um dia, se nós continuarmos na presença de Deus, obedecendo, com a ajuda de Deus, nos santificando, Ele fala que nós seremos eternamente salvos com Ele. Aleluia. Amém? Tem que perder a salvação? Tem. Não fica com esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Eu posso te falar que o verdadeiro salvo é difícil ele perder a salvação. Mas falar que o verdadeiro salvo, se ele não se guardar, se ele não tomar cuidado, ele pode perder a salvação? Sim. Sim. Pode sim. Amém? Glória a Deus. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Quem sabe na próxima oportunidade nós estaremos trazendo esse estudo também sobre se nós perdemos ou não, ou perdemos a salvação. Você tem essa possibilidade. Amém? Então, meus irmãos, vamos lá. João 16, 7. Peraí, nós já estamos em 1 Pedro? Continue. 1 Pedro 1,15. Que é o que a gente leu. Eu li todo, mas eu vou ler agora só. Para responder aqui. Como Deus, através da sua graça, da sua salvação, e através de Jesus Cristo, nos santifica na nossa cooperação. 1 Pedro 1,15. Mas começando aquilo que nos chamou, seja também santo em toda a vossa maneira de viver. Você entendeu que Deus está falando para nós ser santo? Ele falou para nós que nos ajuda a santificar através do Espírito Santo, mas ele fala que eu e você que temos a obrigação de se santificar. Mas como é assim então, pastor? Eu estou entendendo. Sim, eu explico. Antes de você ter o Espírito Santo, você só tinha a sua natureza caída para quê? Para pecar. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você deixou de ter o pecado em você? Não. O pecado, infelizmente, é a nossa natureza. Nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo nos dá a possibilidade de vivermos para não pecar. Você entendeu a diferença? Você terá, através do Espírito Santo, através da graça salvadora, a possibilidade de não viver a prática do pecado. Como? Leitura da palavra, oração e jejum. Glória a Deus. Sabe por que eu falo isso? Isso te distancia desse mundo, te distancia dos desejos da carne e te aproxima da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele fala, eu sou Deus, então, já que você está me buscando, através do Espírito, eu sou Deus que te santifica. Aleluia. E eu quero dizer para você, a graça não foi feita para você pedir perdão só quando você cai para Deus. A graça ela foi nos dada para nos manter sem cair, irmãos. Agora, uma pessoa que acha que eu converti, eu não preciso fazer mais nada, está enganado. A luta nossa com nós mesmos é até a vinda de Jesus ou até o dia que Ele chamar nós, até o dia da nossa morte. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos lutando contra nós mesmos e contra Satanás e todas essas hostes celestiais da maldade que colocam na nossa frente aquilo que nós já desejamos possuir. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, João 16, 7. Está terminando já, viu? Glória a Deus. Evangelho, escreveu João, capítulo 16, no versículo 7, diz assim: mas eu vos digo
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém. E o que é isso que o Espírito Santo faz conosco? Nos santifica. Amém, irmãos? Amém. A santidade é importante na salvação? Sim. Pois Deus fala que um verdadeiro salvo é santificado até o arrebatamento ou até o último dia da sua vida. Vamos lá, livro de Hebreus, de novo, capítulo 12. Quem que gosta de Bíblia aí? Amém. Eu estou correndo para nós estarmos orando, viu? A gente vai fazer uma oração. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está falando para a gente seguir paz com as pessoas. O que é a paz? É a gente, irmãos, mesmo se posicionando naquilo que nós achamos que a Bíblia nos declara, naquilo que andamos de acordo com a Bíblia, a gente não quer fazer o mal à pessoa física da outra, que não quer se render aos mesmos pensamentos que nós através da Bíblia. Nós podemos pregar contra o homossexualismo, mas nós não podemos querer matar o homossexual. Nós não precisamos humilhar, nós não precisamos desprezar. Nós temos que pregar e nos posicionar, mas isso não dá o direito, se ele não quiser ouvir ou se ele nos afrontar, da gente tirar a vida dele, da gente bater nele, machucar ele. Isso não é direito nosso, porque quem convence é a palavra, é o Espírito Santo. Amém? Então isso é seguir paz com todos. É mesmo nas adversidades, a gente não quiser fazer mal à pessoa, fisicamente, ou mentalmente, ou moralmente. E fala que é seguir a paz e a santificação. Você não precisa se santificar se não quiser, mas eu me santifico. Porque a minha santificação não depende da sua, pastor. Eu me santificar não depende da vida de José. Eu me santificar não depende da vida de sua forma, não depende da vida da minha esposa ou do meu irmão. Josué, quando ele passa sobre o Rio Jordão, e quando eles estão ali, que Deus está falando com eles, já está quase no fim da sua vida, o povo está se rebelando contra Deus, ele coloca uma pedra e fala assim para o povo: olha aqui, quem quiser Deus, vem para cá, quem não quiser, vai para lá. Aí uns vêm para cá e os outros ficaram para lá. Aí ele falou assim: nós temos que voltar para Deus voltar para nós. Aí o povo começou a falar: nós também então vamos voltar a Deus, vamos para Deus. Ele falou assim: agora vamos com essa pedra aqui. E ele colocou uma pedra e falou assim: ela servirá de testemunho neste lugar contra o que nós vamos falar aqui. Vocês dizem que querem Deus, porém, se vocês não quiserem, ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele dizia assim: ó, se vocês não querem Deus, se vocês só querem o que Deus pode fazer por você, se você só quer as vantagens que Deus pode fazer por você, não, nós queremos é Ele. Eu e minha casa serviremos a Ele. Ele fazendo algo para nós ou não, Ele nos curando ou não, Ele fazendo aquilo que nós temos vontade ou não, nós serviremos a Deus, o Senhor da minha salvação. Amém? Você não depende de mim para santificar. Mas santidade é um atributo na vida dos salvos. Amém. Ou seja, é uma qualidade da vida cristã. Amém? Amém. Livro de Efésios.
versículo 4. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Se alguém achou, pode ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em verdade. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Olha o que a palavra está falando. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está vendo? Sabe qual é a maior prova que você e eu amam a Deus? Todo mundo fala de amor, né? Ah, você tem que amar, você tem que amar. Então tá bom. Você ama a Deus? Ama. A maior prova: santidade diante dele, que é o seu verdadeiro amor. Amém? Amém. Quem ama a Deus se santifica. Quem ama a Deus ora. Quem ama a Deus jejua. Quem ama a Deus lê a palavra. Quem ama a Deus prega a verdade, não trazendo ela deturpada, mas trazendo aquilo que ela quer falar. Quem ama a Deus e se santifica, ele não busca honra e glória para si mesmo, mas ele glorifica a Deus. Quem ama a Deus fala a verdade. Quem ama a Deus se posiciona. Amém? Amém. Amém. Agora, para encerrar, vamos falar do último tema. Qual é o verdadeiro culto a Deus? Ou qual é o verdadeiro culto que Deus pede para nós? Romanos 12, 1. Para a gente estar encerrando. Romanos, capítulo 12, versículo. Irmãos, eu acho que as pessoas que querem andar na prática do pecado, as pessoas que ficam inventando mentirinhas aí para viver no pecado, eu acho que quando ele ouve essa mensagem aqui, principalmente em Efésios 4 e Romanos 12, 1, já quebra totalmente essa conversinha dele, que Deus só quer meu coração. Deus não está preocupado com o jeito que eu ando, não. Deus está preocupado com isso, não. Deus está preocupado simplesmente com minha alma, o meu espírito, não me julgue. Mas aqui quebra toda a paradoxo que ele traz. Por quê? Em Romanos 12, versículo 1, olha que o verdadeiro culto a Deus que ele recebe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Onde está a compaixão de Deus, irmãos? A cruz, Jesus. A cruz é Deus mostrando tanto que ele é misericordioso e quando ele tem compaixão do ser humano. Ele fala assim, ó, que apresente os nossos corpos. Opa! O nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ler o versículo 12 também, só para quebrar mais a conversinha esquisita. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus mudou tua mente, é para viver em santidade, não na prática do pecado, não escravo do pecado, não escravo de Satanás, mas que nós andemos em espírito que vivifica, que nos transforma, que nos santifica e que nos leva até Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente. Olha, para nós experimentarmos qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém agrada a Deus. E sem santificação, que é um processo contínuo,
odiar a Deus, se não praticar a santificação. Pode pular, pode pregar, pode falar o que acha, pode pensar o que quiser, pode querer ser, pode fazer tudo, mas se não tiver em acordo com a essência que Deus nos ensinou, no seu atributo comunicável, da sua moralidade, não adianta. Com Deus, ninguém brinca. Deus não muda. Mesmo se hoje o nosso pecado na carne nos faz ficar tão fervorosos, tão apaixonados, eu quero dizer para você que no fim de tudo ela jogará aqueles que não se arrependerem no inferno. E outra coisa, não existe purgatório. Por que o Senhor fala que não existe purgatório? Porque a Bíblia fala que Deus nos dá a oportunidade e vida de sermos dele ou não, de se arrepender dos pecados ou não. Ele falou que se nós morrermos no arrependimento, abandonando os pecados, nós vamos morrer assim para a salvação eterna. Ele vai nos ressuscitar. Mas se nós morrermos no pecado, na prática do pecado, vivendo o pecado, nós seremos ressuscitados para o inferno. Contra a palavra não há argumento. Amém? Amém. Vamos orando, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa, uma palavra, irmãos, que realmente eu falo para você. Nós estamos na campanha de Efésios 3,14. Por esta causa eu me ponho de joelho diante do nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu me coloco de joelho essa noite para que esta mensagem entre no meio do teu coração, para que nós queremos cada dia ser mais santos, mais irrepreensíveis diante de Deus, para que naquele dia que Ele voltar, ou se Ele chamar nós hoje, nós entremos na glória. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orando? Amém. Você não sai do seu lugar não, né? A palavra de Deus fala que os sinais acompanharão os que creem. Aleluia, glória a Deus. Irmão, feche seus olhos agora e coloque a tua mente no teu problema. Vá para o teu problema. Vá para o teu problema. Para sui canto não gostou errado. Aquilo que você acha que não é possível. Todos que chegaram a Jesus Cristo com algo impossível, porque o possível não você pode fazer, mas o impossível é só milagre, é só Deus pode fazer, é só Jesus pode fazer. E Jesus falou para nós: ide e pregai a toda criatura, curai os enfermos, expulsar os demônios. Jesus disse que os sinais acompanhariam os que creem, e eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nunca disse na Bíblia que no dia que Ele quiser fazer, é se Ele quiser fazer, não. Ele falou assim: que aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Glória a Deus. Senhor, Oh, meu Pai. eu te peço, Jesus, através do Espírito Santo, Sim, Senhor. Glória a Deus. meu Pai, seja qualquer problema, para aqueles que estão vendo nós agora, aquelas pessoas que perderam a esperança, uma pessoa que tiver acamada, ou tiver com câncer terminal, uma pessoa que não pode ter filho, que o seu amado está cerrada, uma pessoa que não anda, que está de cadeira de roda, uma pessoa que tem uma perna mais curta do que a outra, uma pessoa que já tem um órgão no teu corpo, já tudo
crê. E toda vez que Jesus praticava uma cura, um milagre, ele falava: seja feita conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Espírito Santo, eu não declaro nada, eu peço, em teu nome, Jesus, e pela tua misericórdia, a cura, a libertação e o milagre, seja em qualquer área, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos os demônios caiam por terra agora. Aonde estiver o demônio, que ele se manifeste e vai embora agora, em nome de Jesus. É o que eu oro esta noite, já te agradecendo e crendo que pessoas receberam esse milagre neste momento. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, por essa dádiva. Em nome de Jesus, é que eu oro agradecendo. Amém. Amém? Amém? Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Amém? Vamos ter essa mão para nossa casa? Glória a Deus. Domingo nós temos culto a partir das 7 horas, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém.